Boa noite, igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar boas-vindas quem nos visita pela primeira vez, a Gabi e a filha. Gabi, seja bem-vinda, Deus te abençoe, amém. A Gislaine, a Geisiane, onde estão? Deus abençoe, sejam bem-vindas. Ana Paula, Isabela e Sofia estão na Wad Kids, ali, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, então. Está frio? Não, né? O frio é psicológico, é o que dizem. Mas estamos aqui reunidos para receber da parte de Deus uma porção da sua palavra, amém? Vamos abrir as escrituras, eu quero falar sobre nós sermos cartas vivas. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? A sermos cartas vivas de Deus? Amém? Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a nossa carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Aleluia! O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Paulo aqui estava falando à igreja a respeito da responsabilidade dos seguidores de Cristo serem cartas vivas de Deus. O que significa isso? Ser cartas vivas de Deus. Significa que quando as pessoas olham para nós, as pessoas podem ver Cristo resplandecendo em nossa vida. Sabe, muitas pessoas, até chegar a Jesus, elas não vão ler a Bíblia, mas elas vão observar a nossa vida. Amém? Porque o testemunho que realmente convence não é aquele formado por palavras, mas senão é aquele que é formado por atitudes. E Paulo estava falando à igreja a respeito de nós vivermos como Jesus Cristo viveu. Obrigada. Vamos ver em Colossenses. Vamos lá para Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 6. Colossenses 2, 6 diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém? E a Bíblia também diz lá em 1 carta ao João, 1 João, capítulo 1, verso 6, diz assim: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, nós temos 3 referências bíblicas. Nós temos em 2 Coríntios 3, verso 2. Nós temos em Colossenses 2, verso 6. Em 1 João 2, 6, que fala a respeito de nós vivermos aquilo que nós aprendemos. A respeito da importância da igreja acerca do testemunho. O que é testemunho? O que é o testemunho? Testemunho é um depoimento. Quando nós temos uma audiência, ou quando nós vamos à delegacia de polícia dar um testemunho, nós sentamos diante de uma autoridade e falamos aquilo que nós vimos ou aquilo que nós ouvimos, acerca de uma pessoa, acerca de um fato, ou acerca de alguma experiência que tivemos. Isso significa a palavra
testemunho. E aqui Paulo está exortando a igreja a viver uma vida cristã, não apenas de aparência, mas uma vida cristã de verdade. De que forma? Impactando as pessoas com a nossa forma de viver. Amém? É quando as pessoas olham para a nossa vida e são capazes de ver algo diferente que elas não estão conseguindo enxergar na vida das pessoas que estão vivendo nessa sociedade. É quando as nossas atitudes são capazes de fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. É quando a nossa maneira de agir, de falar e de nos portar traz às pessoas algo que remete a valores e princípios celestiais e espirituais. Amém? Então, Paulo fala que a nossa grande carta de recomendação é a nossa conduta. Algumas igrejas utilizam, quando um membro sai de uma igreja para ir para uma outra igreja, uma carta de recomendação, né? Eu dou risada porque a gente já teve alguns problemas com essas cartas de recomendação. Porque, na verdade, o que nós, como igreja, avalizamos na vida das pessoas que vêm, que estão e que vão, é a conduta, é a forma como as pessoas se portam, e não aquilo que está escrito num papel. Porque quantos currículos fakes existem por aí? Inúmeros. Quantas pessoas se habilitam para um cargo para trabalhar e têm as melhores recomendações? E você vai ver lá, existem cursos de universidade que nem sequer existem. Ou cursos que foram feitos um semestre e a pessoa abandonou e coloca como se ela tivesse um certificado de que ela se formou, que ela tem um diploma, ou seja, uma falsidade ideológica. Então, irmãos, o que Paulo falava acerca da igreja é a respeito de nós termos um testemunho convincente. Nós temos um testemunho que impacta. Nós andarmos como ele andou, como diz a palavra lá em Colossenses, ou como nós lemos lá em 1 João, de estarmos nele. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui, que estamos numa noite fria, deixamos o conforto da nossa casa, nós queremos andar como ele andou. Amém? Eu tenho certeza que existe no coração de cada um que está sentado aqui o desejo de que sua vida seja uma carta viva de Cristo Jesus nessa terra. Mas você pode se perguntar, como faremos isso? Quantas vezes nós nos frustramos, queremos andar como Jesus andou, mas não conseguimos. Queremos ter o testemunho impactante de Cristo na nossa vida, mas nos cansamos de batalhar, nos frustramos, nos desanimamos e achamos que aquele padrão bíblico, por vezes, está tão longe de nós conseguirmos alcançar, ou de nós andarmos como ele andava, e por vezes pensamos que devemos desistir. Quantos problemas cada um de nós, a cada dia, quando abrimos olhos, temos para resolver? Todos nós, inúmeros problemas. Todos os dias existem oposições, existem barreiras, existem fracassos pessoais, porque nós nos determinamos a perdoar, nós nos determinamos a não responder, nós nos determinamos a amar quando a pessoa nos ignora, nós nos determinamos, e quando chega na hora de colocarmos em prática, nós não conseguimos, nós sucumbimos. E então vem o inimigo da minha e da sua alma, que é Satanás, o acusador, e nos diz, você não conseguiu de novo. E vamos levando uma vida espiritual de frustração em frustração, porque sabemos que temos o dever de andar como Jesus andou. Sabemos que temos que ter um testemunho que impacte. Sabemos que somos a carta viva de Deus pelo seu amor, mas não conseguimos fazer o que ele fazia. E aí, eu te pergunto, você acha que Jesus não tinha problemas para resolver? Problemas muito maiores que o nosso. Ele enfrentou adversidades a cada dia. Jesus tinha que viver um milagre.
Não apenas um milagre sobrenatural de transformar água em vinho ou de multiplicar peixes, mas um milagre pessoal de autossuperação. Ele tinha que ter um equilíbrio das suas emoções, ele tinha que ser o exemplo em tudo aquilo que fazia, porque afinal de contas ele era o Filho de Deus, ele era o Deus vivo que desceu do céu. Mas a Bíblia me diz que se eu creio nele, eu devo andar como ele andou. Qual a fórmula? Como Jesus conseguiu ser homem e ao mesmo tempo ser Deus, suportando as suas emoções, resolvendo os seus problemas, apaziguando os seus discípulos, gerando sucessores em cada ato, em cada atitude ou em cada palavra que ele fazia. Porque afinal de contas, todos os dias os nossos inimigos querem nos ver derrotados. Quem é o nosso inimigo? É Satanás. Os demônios que são enviados para nos atormentar, para tirar a nossa paz. A carne, a nossa natureza carnal, a nossa alma que não está totalmente curada, as nossas heranças espirituais que carregamos conosco, matrizes emocionais da nossa alma, em que crescemos vendo os nossos pais agindo de determinada atitude, e nós temos a tendência humana de responder e agir como eles agiam, porque afinal de contas, por muitos e muitos anos vivemos essa história. Todas essas coisas estão borbulhando dentro de nós, mas existe um Espírito que habita no nosso interior e que todos os dias clama: você deve ser uma carta viva de Deus. Você deve ser uma carta viva de Deus. Você deve ser uma carta viva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós nos pegamos todos os dias e vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Versos 12. E eu quero trazer um texto aqui de um rei Josafá, um homem que governou sobre Judá por 25 anos, que não permitiu que no seu reinado houvesse a idolatria, um homem que foi reconhecido pela sua fidelidade, mas que em um momento da sua vida, ele se viu exatamente como eu e você nos vemos. Por que nós achamos que os personagens bíblicos são diferentes de nós? Você não pensa isso? Quantas vezes nós pensamos, mas Josafá, Noé, Ana, eles eram diferentes. Mas eles não eram diferentes, irmãos. Eles eram homens e mulheres de carne, como eu e você. Quem sabe, mais difíceis eram os tempos, porque menos recursos se tinha. Hoje nós temos mais recursos da ciência, nós temos recursos tecnológicos, nós temos recursos emocionais, nós temos mais conhecimento. Naquele tempo, menos recurso, menos conhecimento, menos auxílio. Mas eles não eram diferentes do que eu e você, eles tinham um corpo, uma alma e um espírito. Amém? Tinham uma mente, tinham uma alma que precisava de cura, serviam ao mesmo Deus que nós servimos. Então não existe diferença. Se eles puderam, nós também podemos chegar. Amém? O que existe é um bom testemunho, um depoimento. Eles de fato foram cartas vivas de Deus, a ponto de serem registrados e deixados para nós um exemplo e um legado de fé. E aqui eu encontro um homem que estava no momento de dificuldade, no momento de adversidade, e que pesava sobre ele a necessidade de um líder dar uma resposta aos seus liderados
de acordo com aquilo que ele acreditava, dos valores celestiais, de acordo com o que a palavra de Deus lhe ensinava. Havia uma exigência dele ser uma carta viva de Deus. Amém? E no momento de adversidade, ele tinha Satanás militando contra ele, ele tinha os seus inimigos, tinha a sua carne, tinha o povo, porque o povo ama o líder e ao mesmo tempo odeia. O povo levanta e ao mesmo tempo abate. E lá estava Josafá, numa situação de eminente guerra, onde ele seria atingido, e todos estavam com os olhos fitos no seu testemunho. Amém? 2 Crônicas, verso 20, 12, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia! Glória a Deus, porque aqui já existe da parte do rei um reconhecimento de que Deus é Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos esgotamos rapidamente porque queremos ser Deus na nossa própria vida? Ah, que bobagem, pastora. Não, não é bobagem. Todas as vezes que nós queremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, todas as vezes que nós achamos que os recursos estão somente nas nossas mãos, todas as vezes que nós acreditamos que podemos aplacar a dor ou a tristeza de todos que nos cercam, nós estamos tentando agir como se fôssemos Deus. Porque só quem tem os recursos ilimitados, só quem pode aplacar a dor das pessoas que nós amamos, somente aquele que tem todas as respostas e que em si possui a força para a vitória é Deus. E aqui Josafá já começa reconhecendo a nosso Deus. Amém? Ele já começa reconhecendo que existe um Deus que é soberano e que tudo governa. Princípios para que nós possamos ser cartas vivas de Deus e vencer os nossos próprios problemas e dificuldades. Número 1, reconheça que existe um Deus. Aleluia. Irmãos, sermos cartas vivas de Deus é nós reconhecermos que existe um Deus não apenas de boca, mas de atitude e de palavra. A Bíblia diz: em vão esse povo me louva, em vão esse povo me adora. Por quê? Porque eles ofereciam jejum, eles cantavam para Deus, eles faziam sacrifícios, mas eles saíam do templo e tudo aquilo que estava errado na vida deles, eles não consertavam. Eles sabiam que tinha uma dívida para pagar, mas não ligava para o credor e dizia: olha, eu sei que eu estou te devendo, mas eu não tenho hoje e eu quero te pagar e eu preciso que você me dê uns dias. Eles sabiam que estavam vivendo numa situação de pecado, de adultério, mas não largava aquela adúltera. Eles sabiam que estavam vivendo em fornicação, mas não consertavam a sua vida conjugal. Mas eu adoro a Deus. De que forma você adora? Cantando? Louvando? Ou em atitudes? Obedecendo? Então, irmãos, primeiro princípio para que nós possamos ser cartas vivas de Deus, significa que nós devemos reconhecer a sua soberania. Amém? Josafá, a primeira coisa que fez, ele disse: ah, Deus nosso, aleluia. Como é bom quando nós podemos reconhecer que existe um Deus que governa sobre tudo, sobre todos e sobre nós. Que nós não venhamos reconhecer que existe um Deus apenas na iminência da morte. Sabe? Uma coisa que meu marido me falou, que eu aprendi com ele, Mateus é formado em ciências aeronáuticas. E existe uma cadeira, se eu estiver falando errado, tu me corrige. Que eles
pegam a caixa preta dos aviões para ver o que aconteceu naquele acidente e então estudar o que poderia ter sido feito. É isso, Mateus? E ele me contou que em todas elas, os pilotos, quando veem que o avião vai cair e que não tem mais jeito, eles gritam: meu Deus! Todos clamam: meu Deus! Mas como será que era a vida desses pilotos até se defrontarem com a morte? Será que eu e você vamos deixar para reconhecer que existe um Deus somente quando estivermos na iminência de nos encontrarmos com ela? Misericórdia, porque muitas vezes estamos dentro da igreja, o que é pior ainda, sendo instruídos, mas a nossa mente, o nosso coração não abriu para que possamos ser cartas vivas de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, reconheçamos a soberania de Deus. Mas reconhecer a soberania não é dizer: eu sei que há um Deus. Isso o diabo também sabe. E a Bíblia diz que o diabo estremece. Os demônios também sabem que existe um Deus. A verdadeira soberania de Deus é reconhecida na vida de uma pessoa que obedece. Amém? Então nós nos tornamos cartas vivas do Senhor. E aqui, irmãos, nesse versículo, nós temos 4 chaves para recebermos um milagre. Existe uma posição espiritual que nós devemos nos colocar para recebermos um milagre. E a primeira delas é reconhecer a soberania de Deus. A segunda, irmão, olha o que Josafá diz: em nós não há força perante esta grande multidão que vem sobre nós. Reconheça a sua fraqueza. Aleluia! Veja, um rei, um homem forjado para a batalha, tinha um exército a seu favor, servia a um Deus poderoso, tinha a mão de Deus sobre ele. Mas num determinado momento da sua vida, ele se viu estreito, apertado, limitado. E ele olhou para Deus e disse: eu não tenho força. Aleluia! Veja, irmãos, quantas vezes nós resistimos ao Espírito Santo de Deus, resistimos em confessar com a nossa boca as nossas debilidades e as nossas fraquezas, resistimos em reconhecer que precisamos de ajuda, resistimos em reconhecer que precisamos do auxílio do outro, resistimos em reconhecer que precisamos de tratamento, resistimos em reconhecer que em nós não existe a fortaleza que nós gostaríamos que existisse. Porque a Bíblia diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Nós não teremos todos os recursos que nós precisamos para fazer o que Deus nos chamou aqui nessa terra em nossas mãos. E isso é bíblico. Porque se nós tivéssemos em nós todos os recursos, nós não precisaríamos de Deus. Se tivesse em nós toda a fortaleza, a glória seria nossa e não dele. E a Bíblia diz que todas as coisas são para a glória de Deus. Aleluia! É por isso que em nós existe fraqueza. Deus permite que nós sejamos fracos, porque quando nós somos fracos, que Ele é forte em nós. Porque é mistério, é místico. O que é uma coisa mística? É uma coisa que nós não sabemos explicar. É uma coisa que nós estamos sofrendo, nós estamos gemendo. Nós não vemos portas se abrir, não existe recurso. Mas em nós existe uma fortaleza. Aleluia! Que se chama Jesus Cristo. Mas para que isso seja real na sua vida, nós precisamos dizer para o Senhor
que nós não temos força. Aleluia! Glória a Deus! E nós devemos nos colocar de uma posição de que custe o que custar, nós vamos buscar uma direção de Deus para essa situação. Custe o que custar, nós vamos buscar uma palavra, nós vamos jejuar, nós vamos orar e o céu vai se abrir. Porque eu não tenho força, mas Ele é a minha força. Aleluia! Reconheça a sua fraqueza. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, parte B do versículo, ele disse que em nós não há força para esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Uau, que homem de Deus! Você sabe o que é o peso para um líder reconhecer que não sabe o que vai fazer? Aqui eu falo aos líderes dessa igreja. O líder tem que ter uma resposta, o líder tem que saber o caminho, o líder tem que ser aquele que vai à frente, pelo menos é assim que eu e você pensamos acerca da liderança. Só que existem momentos em que o próprio líder não vai saber o que fazer. E este homem não estava preocupado com a sua reputação. Sabe, irmãos, a reputação é aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. E todos nós queremos ter créditos diante dos homens. O ser humano precisa de um reconhecimento acerca das suas ações. A antropologia explica que o homem é formado e dentro de si existe um desejo de pertencer e ser reconhecido. Mas aqui Josafá não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com o seu caráter. Aleluia! Porque ele chegou diante de Deus e disse: Deus, eu não sei o que fazer. Aleluia! E quantas vezes nós temos sobre nós o peso de resolver situações da nossa vida pessoal, e os líderes estão mais absorvidos ainda porque eles resolvem situações da sua vida e da vida de outras pessoas. E então você vai consultar um pastor, você vai consultar o seu líder, e o seu líder olha para você e diz: pois bem, minha irmã, meu irmão, eu não sei o que fazer. Como nos sentimos decepcionados se o líder não tem a resposta? Quem tem a resposta? Deus tem a resposta, porque Ele é a resposta. Aleluia! Então, irmãos, nós temos que ser autênticos diante de Deus. Como Josafá foi um rei autêntico. Ele não estava preocupado com a sua reputação, com o que fulaninho vai pensar de mim, o que beltraninho vai pensar de mim, o que as pessoas vão falar. Ele era um rei poderoso, tinha um exército, mas ele olhou para Deus e disse: Deus, eu não sei como fazer. Quantas vezes nós estamos tentando coisas sistematicamente na nossa vida e nada funciona? Estamos em busca de resultado e não conseguimos o resultado porque estamos lutando uma batalha sozinhos, irmãos. Estamos lutando na força do nosso braço. Estamos lutando sem direção, estamos lutando sem ter uma palavra de Deus para aquela situação. Porque não admitimos não saber o que fazer. Eu acredito que várias manhãs Satanás envia milhares de demônios que vêm nos nossos ouvidos a nos perturbar e perguntar: como você vai resolver? Como você vai fazer? Você não sabe como fazer. Mas Deus não nos mandou fazer nada. Nós nem sabemos como fazer, mas nós vemos que existe uma pressão espiritual, satânica, para que você haja. Mas eu quero te dizer algo. Se você não sabe o que fazer, se Deus não te disse como fazer, não faça.
Aleluia! Porque Satanás bate em retirada quando ele não consegue roubar a nossa paz. O inimigo desaparece da nossa volta quando ele vem com as suas astutas ciladas. Ele vem com seus dardos inflamados e sobre nós há o capacete da salvação. Amém? Que não penetra. E que nós dizemos, se eu não sei como fazer, eu não vou fazer. A tendência humana é, à medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos nos tornando independentes de Deus. Nós podemos estar no ministério, nós podemos estar na igreja, mas nós começamos a tentar resolver todos os problemas como nós aprendemos, diante dos recursos que nós temos. E aí eu encontro um rei, um homem poderoso, que reconhece que os recursos não estão nele, que os recursos estão na mão do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13:9, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso significa que o nosso conhecimento, ele não é pleno, o nosso conhecimento é fragmentado. Tanto na parte técnica, quanto na parte espiritual. Afinal de contas, eu e você não somos Deus. Glória a Deus por isso. Amém? E se em parte nós conhecemos, nós não sabemos como resolver. E não existe problema nenhum em nós nos voltarmos ao Senhor e reconhecermos com a nossa boca: Deus, eu não sei como mudar a vida da minha família. Deus, eu não sei como reestruturar a minha empresa. Deus, eu não sei como adequar o meu ministério. Deus, eu não sei como educar os meus filhos. Você vai rir? Não, é verdade. Os nossos filhos são difíceis. Só quem não tem para dizer que não. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, existe uma alma que ainda não foi tratada, cheia de desejos. E Satanás é obrigado a se retirar quando nós confessamos perante Deus que não temos força. Nós confessamos perante Deus que não sabemos, porque quando nós confessamos, o Espírito Santo de Deus vem e pode começar a agir. Porque enquanto nós estamos tentando sermos Deus na nossa própria vida, nós estamos lutando, nós estamos numa organização paralela com a do reino dos céus, onde a Aline governa, tentando governar junto com o Espírito Santo de Deus. E dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou eu tenho domínio, ou eu deixo que Deus governe. Amém? Então, irmãos, eu começo a entender que se o meu conhecimento é fragmentado e eu conheço em parte, existe um Deus que tudo conhece. Aleluia! E eu posso sentir paz em esse Deus que eu sirvo e que é meu amigo, que eu o amo. E que perante Ele eu posso ser fraco. Porque quando eu sou fraco, Ele me faz forte. Aleluia! Irmãos, isso é um mistério. Isso é um mistério, isso é uma experiência que eu desejo que cada um de nós venhamos a viver com o Senhor. Estando em estado de profunda fraqueza, mas perante Ele, sendo forte. Não tendo força o suficiente, mas reconhecendo que é porque eu não tenho força, que Ele me dá os recursos, que Ele é a minha força, porque a glória é dEle, por Ele e para Ele. Aleluia! Como que Deus iria se glorificar através da minha vida e da sua vida se nós fôssemos perfeitos, fortes, robustos, ricos, milionários, cheios de todos os recursos, PhD, doutores, cheios de conhecimento e ciência? Que glória haveria para Deus? Nenhuma. Não haveria espaço para a glória de Deus, porque afinal de contas, o eu sou. Então, irmãos, Deus permite que um rei, que um homem e uma mulher como eu e você,
venhamos a passar por momentos de guerra. Talvez nós não estejamos numa guerra civil, mas nós vivemos em permanente guerra espiritual. O adversário das nossas almas, a cada dia tentando nos destruir, tendo como seu aliado a nossa natureza carnal. Tendo a nossa alma, as nossas emoções, as nossas frustrações, as situações mal resolvidas que se manifestam na nossa vida em momentos oportunos, a seu favor. E um Deus que nos ama, que nos promete cura, que nos promete ser a fortaleza, ser o recurso, estar à frente, que nos promete ser Deus na minha e na sua vida. Aleluia! Quarto item. Como sermos cartas vivas para Deus em tempos de angústia. No final do versículo 12, Josafá diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Ele diz: Deus, eu sei que tu és Deus, eu não tenho força, eu não sei como fazer, mas os meus olhos estão em ti. Aleluia! Olha o processo de desconstrução emocional que Josafá passa. Ele reconhece que ele não é nada, dá soberania para Deus. Ele diz que ele não tem força, que ele é fraco, pequeno. Ele diz que com todo conhecimento, sendo um rei, governando há mais de 20 anos, tendo súditos, tendo pessoas a seu favor, tendo riqueza e recurso, ele não sabe como fazer. Mas ele encerra dizendo assim: mas os meus olhos estão em ti. Aleluia! Sabe o que Josafá me ensina aqui? Posição espiritual. Natural, difícil, natural aniquilado, natural sem resposta, natural sem força, natural zero à esquerda. Mas ele diz: eu não estou olhando para o que está acontecendo aqui, eu estou olhando para aquele que tem o governo sobre tudo que está acontecendo aqui. Aleluia! Os meus olhos estão em ti. Vamos para a 2 Crônicas, já estamos lá em 2 Crônicas 20, verso 12, agora verso 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Imaginem que situação. Nós vivendo tempos difíceis e toda a igreja aqui reunida, em pé, por ordem do rei, do líder, diante do Senhor. Vamos dizer, tá, mas e aí? Não significa que havia uma situação de inércia natural, não. Mas ele entendeu que a batalha estava no mundo espiritual. E decidiu agir no mundo espiritual. Mas eu e você temos esse entendimento, amém? Todos aqui têm entendimento que as nossas batalhas são espirituais e não naturais? Amém? Porque decidimos agir no natural e não no espiritual. Porque nos incomoda ficarmos como Josafá e o seu reino, em pé diante do Senhor. Por que eles estavam em pé, irmãos? Porque eles estavam esperando algo da parte de Deus. Eles não tinham dinheiro, recurso, eles não sabiam como fazer, eles não tinham força. Então, qual foi a solução? Ficarmos diante do Senhor. Posição espiritual. Por quê? Porque lá em Isaías nós temos a resposta. Isaías
Isaías capítulo 40, verso 31. Aleluia. Isaías capítulo 40, verso 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Quem espera no Senhor adquire força. Quem espera no Senhor adquire fortaleza. E eu aprendo com Josafá como é libertador dizer que eu não sei como fazer quando eu não sei. Porque Josafá queria que Deus trabalhasse no seu caráter, no seu interior, na sua alma. Porque diante de Deus ele agiu em sinceridade. E quando existe mentira em nossa boca, Deus não pode agir. Porque Deus não age em mentira, Deus age em sinceridade. Amém? É por isso que o diabo diz para você: não confessa a tua fraqueza. O diabo diz: não admite que você não sabe. Não diz que você não tem força. Porque quando o diabo sopra isso aos nossos ouvidos, o nosso braço humano se insufla. E nós dizemos: não, eu vou resolver, eu tenho que ter a resposta. Nós não precisamos ter a resposta. Jesus é a nossa resposta. Aleluia! Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que renova as nossas forças em tempos de adversidade. E eu aprendo então acerca do valor de um testemunho. Irmãos, apenas um versículo bíblico e 4 princípios. O homem abriu a boca e falou 4 frases. E nos ensinou, nos deixa um legado espiritual que nós podemos aplicar na nossa vida e sermos cartas vivas de Jesus Cristo, aonde quer que nós venhamos a andar. Aleluia! Apenas um versículo e 4 princípios para sermos cartas vivas. Testemunho, soberania de Deus, obediência, reconhecer que em si não existe força, reconhecer que não sabe como fazer, como resolver. E por último, dizer que por mais difícil que estejam as suas circunstâncias, existe uma posição espiritual no seu homem interior, que os meus olhos estão no Senhor. Aleluia! E então ele diz para as mulheres, idosos e crianças: vamos nos pôr em pé diante do Senhor e esperar que o Senhor nos dê a direção. Eu desejo que nessa noite nós possamos ter aprendido a não sermos atingidos, amedrontados ou opressos pelos demônios que nos acusam todos os dias, que nós temos que saber, que nós temos que ter força e que nós temos que fazer. Porque nós aprendemos que existe um Deus que permite que em nós não haja nada, para que Ele em nós seja tudo. Aleluia! Não se preocupe com a sua reputação. É o que o diabo quer. Que você se preocupe com o que os outros pensam a seu respeito. Com o que os outros acham. Que você não demonstre nenhuma fraqueza, porque vão falar, porque vão pensar. Deus não vive de reputação. Deus é um Deus que quer encontrar o teu caráter. Aleluia!
Deus quer trabalhar o meu caráter, Deus quer trabalhar o seu caráter. Porque a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de terminar. E vai ser aperfeiçoado para que nós possamos terminar e dizer lá em 2 Colossenses, se nós cremos nele, nós andamos como ele andou. E se nós estamos nele, nós somos como ele é. Aleluia! Glória a Deus! Porque temos instrução por intermédio da sua palavra. Josafá, cartas vivas. Testemunho impactante, andava com Deus, conhecia a Deus, não tinha medo de mostrar para Deus quem Ele era. Quantas vezes nós não conseguimos ter intimidade com Deus? Temos vergonha de falar o que nós sentimos, temos vergonha de expor as nossas feridas da alma, temos vergonha de expor o que já vivemos, o que já passamos. Quantas vezes? Mas Deus é um Deus bom, que deseja nos encontrar. Amém? Como Ele encontrou Josafá e o fim da história, Ele teve vitória sobre todos os seus inimigos. Aleluia! Porque Ele agiu de forma sábia. Deus entregou os seus inimigos em suas mãos. E o que Deus deseja para nós, seu povo, é que nós venhamos a ter vitória sobre a nossa carne. Amém? Vitória sobre Satanás, que é aquele que milita contra mim e contra a sua alma. Que é aquele que quer dividir a igreja, que quer dividir os irmãos, que quer botar contenda, que quer botar separação, que fica soprando porcaria nos ouvidos. Essas são as obras de Satanás. Aleluia, mas em Deus nós temos um Deus de unidade, um Deus, um Espírito Santo que age em unicidade, e que nessa noite nos trouxe uma palavra de ensino para as nossas vidas, de edificação. Quantos aqui estão vivendo grandes batalhas? Financeiras, espirituais, batalhas familiares, batalhas necessitando de cura, coisas que nós não sabemos como resolver. Mas quantos de nós aqui têm o desejo de ser como Jesus? Todos nós aqui, eu tenho certeza. Todos nós queremos ter um bom testemunho, queremos ser cartas vivas de Deus, queremos ser exemplos. Qual a receita? 2 Crônicas 20, verso 12. Reconheça que Deus é soberano. Amém. Obedeça. Reconhecer que Deus é soberano não é reconhecer com a boca, em atitude. O que está errado na tua vida, coloque em ordem amanhã. Se puder colocar em ordem hoje, coloque em ordem hoje. Mas se não puder, amanhã, vá consertar o que está errado. Ouças o que o Espírito Santo diz à igreja. Tenha temor. Porque nós vamos resistindo. E Deus vai trabalhando. Aí Deus toca na família. Deus toca num filho. Deus toca em alguém que nós amamos. Mas eu não sei porquê. Você não sabe porquê, você sabe porquê. Deus está permitindo. Deus quer conserto. Deus quer aliança. Mas não deixe chegar no extremo, meu irmão, minha irmã. Há tempo. Conserte a sua vida. Nós não podemos viver, eu não posso ser uma impostora, você não pode ser um impostor. Nós precisamos viver aquilo que nós professamos. Conserta a tua vida. Reconhecer a soberania de Deus requer conserto. Número 2, diga ao Senhor que você não tem forças. Dobra teu joelho e diz: Deus, eu não tenho força, eu tenho vontade de matar a minha sogra, por exemplo. É só uma brincadeira. Deus, eu não tenho força, eu tenho vontade de esganar a minha esposa todos os dias. Deus, eu não tenho força, quando eu entro na minha casa, eu sinto isso e aquilo. Deus, eu não tenho força para suportar o meu colega de trabalho.
trabalho, eu não aguento olhar para ele. Diga para Deus que você não tem força. Admita. Deus, eu não consigo perdoar. Deus, eu não tenho força para perdoar. Deus só vai poder agir quando houver sinceridade nos nossos lábios. A mentira sai e Deus começa a operar. Número 3. Reconheça para Deus que você não sabe como fazer. Deus, eu quero consertar minha vida financeira. Eu quero ser um dizimista fiel, eu não quero te roubar nos dízimos e nas ofertas, mas eu não consigo, eu tenho uma compulsão a gastar o que não é meu. Deus me ajuda. Eu não sei como fazer. Você vai dizer para Deus. Tantas outras situações, eu estou usando aqui exemplos, amém? Qualquer semelhança é mera coincidência. E você vai dizer para Deus que você não sabe. E Deus vai te mostrar. Você vai dizer para Deus, Deus, o mundo está caindo. Mas eu não vou deixar de ir na casa do Senhor. Eu não vou deixar de ir ao culto nem de te adorar. Porque existe uma posição espiritual. Os meus olhos estão em ti. Aleluia! E quando os nossos olhos estão em Cristo, nós não sucumbimos. Se o seu olhar estiver no pastor e na pastora, misericórdia, a sua fé não vai durar nada. Porque nós somos humanos, falhos e carentes da graça de Deus. Mas se os teus olhos estiverem nele, aleluia, você vai andar por sobre as águas, como Pedro andou. Onde estão os teus olhos? Fecha os teus olhos. E olha para os olhos da tua alma. O que você tem contemplado? Onde estão os teus olhos, meu irmão, minha irmã? Peça ao Senhor, Senhor, eu quero que os meus olhos estejam em ti. Aleluia! Abre os teus olhos. Tudo que o diabo quer é tirar os nossos olhos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Que quando nós estamos com os olhos nele, nós não sucumbimos jamais. Quando nós estamos com os olhos neles, nós sabemos que nós temos todos os recursos necessários. Quando nós estamos com os olhos nele, nós sabemos que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças como a águia. Quando nós estamos com os olhos nele, não existe situação que nós não tenhamos esperança. Quando nós estamos com os olhos nele, nós confessamos os nossos pecados e alcançamos graça e misericórdia. Por isso que o diabo quer que você tire os olhos de Deus e bote os olhos nos homens. Por isso que o diabo fica, olha isso, olha aquilo, olha fulaninho, olha ciclaninho, olha como ele é imperfeito, olha como ele é feio, olha como ele fala errado. E blá, 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 blá. Porque quando nós olhamos uns para os outros, nós sucumbimos. Mas quando nós olhamos para ele, aleluia, existe uma posição espiritual inabalável. Glória a Deus, se coloque em pé.